Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Existem décadas em que nada acontece e semanas em que décadas acontecem. A frase do líder revolucionário russo Vladimir Lenin, mais uma vez, se prova verdadeira. A invasão da Ucrânia pela Rússia provoca profundas mudanças na geopolítica, na economia, na cultura, nos esportes, em todo o mundo. E nós, aqui na CNN, mantemos o nosso esforço de distinguir os fatos das versões e entender o significado deles. Em mais este painel especial Guerra na Ucrânia, estão comigo Roberto Abdennour, ex-embaixador do Brasil em Washington, serviu também em Pequim e em Berlim. A Helena Lazarou, professora de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas e pesquisadora da Chatham House em Londres, ela que faz o seu trabalho e fala diretamente de Bruxelas. E Davi Nemer, professor da Universidade da Virgínia, pesquisador de Harvard, especialista nas redes digitais. Muito obrigado a vocês pela presença. Roberto, eu vou começar com você. Sim. É a primeira vez que um líder expansionista tem armas nucleares e mostra disposição de usá-las. Como o mundo deve reagir a esse novo desafio? Olhe, a invasão da Ucrânia pela Rússia constitui um fato da maior gravidade no plano internacional. Nos anos 90 houve um conflito na Europa, mas foi nos Balcãs, com a implosão da Iugoslávia e uma sucessão de guerras civis entre a Sérvia e diferentes outros componentes da ex-Iugoslávia. Mas não foi um conflito no centro, no coração da Europa. Agora o que nós estamos vendo é uma reação espontânea, maciça, duríssima, fortíssima de toda a Europa, da OTAN, dos Estados Unidos, do Canadá, do Japão e, para além das sanções econômicas, financeiras, culturais, há um repúdio generalizado a essa invasão, como mostrou há pouco o noticiário da CNN, mostrando demonstrações em ruas de grandes cidades da Europa e para além da Europa. A ameaça de recurso a armas nucleares é gravíssima. Veja bem, durante toda a Guerra Fria, existia a ameaça de uma guerra nuclear. Em 1962, na crise dos mísseis, houve sim o risco de uma guerra nuclear terrivelmente destrutiva, que felizmente foi evitada mediante negociações entre Kennedy e Khrushchev. Mas não se chegou a nada perto de apertar o gatilho. Agora, eu não digo que Putin esteja com o dedo no gatilho, mas a simples colocação em estado de alerta máximo das forças nucleares russas é naturalmente uma ameaça não só à Ucrânia, à Europa, mas ao mundo inteiro. Eu quero lembrar uma frase muito interessante, dita por ninguém menos do que Albert Einstein, depois das explosões de bombas em Hiroshima e Nagasaki. Ele disse a seguinte frase: a terceira guerra mundial será disputada com armas nucleares e a quarta guerra mundial com paus e pedras. O que ele quis dizer é que uma guerra nuclear, nessa altura da história, significaria um imenso retrocesso civilizatório, praticamente o fim da civilização humana como nós a conhecemos. Helena, esse é um cenário que talvez a sua geração aí na Europa não tenha vivido, né? Foi um cenário marcante no pós-guerra, né? Na Guerra Fria, nos anos 60, 70, 80, esse terror, essa tensão, né? Essa espada nuclear que ficava sobre a Europa o tempo todo. Qual o ambiente aí na Europa nesse momento, ainda mais depois daquele susto na madrugada de sexta-feira, na noite de quinta para sexta-feira, quando houve aquele combate na maior usina nuclear da Europa? Obrigada pela pergunta e prazer em ser com vocês hoje numa situação tão difícil para o mundo.
Fora de falar sobre o assunto nuclear, eu acho que o mais importante aqui, sendo aqui em Bruxelas, eu imagino em vários capitais europeus, é que existe uma verdadeira sensação de mudança de época, não só de tempo, mas de época. Zeitenwende, eles dizem na Alemanha, eles falam disso em relação à grande mudança de postura do governo alemão em relação à política de defesa, mas eu diria que no capital europeu, aqui em Bruxelas, a sensação é que uma época fechou, uma nova época se abre. E isso tem muito a ver com isso que você disse, uma geração de europeus que nasceu, cresceu e vive numa expectativa de paz que não entra em pergunta, especialmente dentro da União Europeia, a base, cujas base é uma paz prolongada, agora tudo isso entra em questão e realmente a gente pode sentir isso no ar. A questão nuclear claramente faz parte disso isso começou a virar uma ameaça. Faz alguns anos que os tratados nucleares começaram a ser um pouco shaky, mas agora isso é em frente de nossos olhos. Mas além do problema nuclear, eu diria que também existe uma sensação de um grande conflito entre o mundo liberal e o mundo autoritário, o mundo que não reconhece a democracia, a liberdade de expressão, a liberdade de autodefinição como direitos garantidos. E eu diria de novo, isso também é uma tendência, uma ameaça que os especialistas estavam olhando de fora faz alguns anos, mas eu acho que esse momento de conflito realmente, como nos vemos nos discursos de Joe Biden, de Olaf Scholz, de Ursula von der Leyen, uma questão sobre os próprios valores da democracia e do mundo liberal. E essa é a nova época que se abre. Agora, na Europa inteira, existe uma sensação de insegurança sobre o dia que vem, mas também eu diria uma grande solidariedade no povo da Ucrânia, que não vem só de um aspecto humano, mas também de uma sensação que esse povo compartilha esses valores de democracia, de liberdade, de confrontar o espírito Putin, que representa esse ascendimento de regimes autoritários. Então, é realmente uma época difícil, um medo grande se abre, mas também uma sensação de solidariedade, eu diria. Davi, o que você está vendo nas redes sociais, no mundo digital? Houve alguma transformação? Esse debate, essa luta que a Helena descreveu está mais acirrada? As pessoas estão mudando de posição ou estão entrincheiradas nas suas posições anteriores? Boa tarde, Lorival. Bom, nas redes sociais há um mapeamento daquilo que a gente vê do sentimento local, né? O mundo ocidental continua unido junto à Ucrânia, refutando as inserções russas, principalmente na questão da propaganda digital, e mostrando essa solidariedade também no mundo digital. O que vem de novidade, infelizmente, nessa guerra é a guerra cibernética, né? O que hoje nós chamamos de guerra híbrida, onde não somente temos ataques no território físico, mas também no ambiente virtual. E assim como essa invasão russa foi planejada por muito tempo, os ciberataques também foram planejados há bastante tempo, né? Hoje vemos os sites do Ministério da Defesa e das Forças Armadas ucranianas sendo atacados e tirados do ar, assim também como de 2 bancos ucranianos, né? E as autoridades ucranianas não têm qualquer dúvida de que esses ataques provêm da Rússia. E esses são os ataques chamados de DDoS, que são Distributed Denial of Service, ou ataques distribuídos de negação de serviço, né? Onde que hackers e robôs fazem uma avalanche de acessos simultâneos a um site até que o servidor fique sobrecarregado e saia do ar, né? Ou seja, é assim que os hackers russos conseguem e têm conseguido tirar sites ucranianos do ar. Mas isso vamos dizer que é a parte mais visível, a ponta do iceberg dessa guerra
virtual, vamos dizer assim, já que, né, quem está de fora consegue ver os sites que não estão mais acessíveis. Mas o mais perigoso fica quando há um ataque cibernético, né, da Rússia perante a infraestrutura da Ucrânia, a ponto de chegar a afetar o sistema de monitoramento de Chernobyl, que é muito preocupante. No momento, os russos têm sido bem calculistas no sentido de quais infraestruturas eles vão afetar. Até então, tem afetado a estrutura da internet e telecomunicações, né, a ponto do vice-primeiro-ministro Fedorov tuitar para o Elon Musk pedindo uma ajuda, né, e o Elon Musk respondeu e direcionou o satélite Starlink para prover internet na Ucrânia. Mas essa disruptura do sistema de telecomunicação é extremamente preocupante porque cria uma ansiedade, assim como uma perturbação social, já que nesse momento temos ucranianos fugindo do país, buscando refúgio em diversas outras localidades, né, no mundo inteiro, e sem uma telecomunicação não tem como as pessoas se comunicar. Então, essa ruptura na infraestrutura da telecomunicação é uma consequência que foi planejada dos russos para criar ainda uma crise ainda maior, né, dentro dessa invasão russa que a gente vê na Ucrânia. Roberto, é um desafio muito grande porque a Ucrânia naturalmente está pedindo mais ajuda e pedindo uma zona de exclusão aérea para a OTAN, que a OTAN responde que levaria a uma guerra entre a OTAN e a Rússia. Estão sendo buscadas alternativas. Claro que as sanções econômicas são muito significativas, claro que o envio de armas também é significativo. A União Europeia acionou um fundo obscuro do qual ninguém nunca tinha ouvido falar, né, e quebrou um tabu, como disse o Josep Borrell, responsável pela diplomacia europeia, ao mandar essa ajuda, mas claramente isso não está sendo suficiente e alternativas que estão sendo buscadas seria, por exemplo, os países da OTAN que foram do Pacto de Varsóvia, que estiveram sob o guarda-chuva soviético, transferir para a Ucrânia os aviões russos que os pilotos ucranianos sabem pilotar, porque não há tempo, não há condições de treinar pilotos. Como você vê essa tentativa de ir um pouco mais além do que foi feito até agora, sem o risco de uma guerra direta com a Rússia? Ou será que fornecer aviões já algo muito perto de uma guerra? Olha, eu acho que o Zelensky tem sido heróico, admirável em sua defesa da nação ucraniana. Mas ele está sendo leviano, quase irresponsável, em clamar por uma zona de exclusão aérea. O noticiário de hoje dá conta de que ele manteve uma longa reunião virtual com nada menos do que 280 membros do Congresso americano, em que ele criticou a OTAN pela sua suposta fraqueza, exigiu uma zona de exclusão aérea, fornecimento de armas e de aviões. Ora, o secretário-geral da OTAN, 1 ou 2 dias atrás, de maneira muito prudente, excluiu totalmente a formação de uma zona de exclusão aérea, porque isso seria, como disse o próprio secretário-geral da OTAN de outro, seria um ato de guerra, seria colocar a OTAN em guerra com a Rússia, em guerra direta com a Rússia e, portanto, deflagrar o que seria uma terceira guerra mundial praticamente. Quanto ao fornecimento de aviões, eu tenho a impressão de que é um problema complicado logisticamente, porque os aviões teriam de ser desmontados, levados até a fronteira e remontados na Ucrânia. A Ucrânia é sob cerco militar, com várias áreas já controladas pelos russos. Eu acho muito difícil. Eu não acho que o fornecimento de velhos aviões MiG soviéticos pelos países do leste europeu à Ucrânia constituiria algo suficientemente grave para justificar por parte de Putin um ato pior ainda de escalada na guerra. Mas eu acho que é uma coisa de execução possivelmente muito difícil.
Helena, a Europa demonstrou uma unidade que certamente o Vladimir Putin não esperava, né? Ele queria explorar as diversas visões diferentes que os países europeus naturalmente têm a respeito de todos os temas, inclusive a respeito da Rússia, mas até agora tem sido muito coesa a resposta. Nós não sabemos o que não foi aprovado, né? Em que houve resistência, mas nós vemos muitas coisas sendo aprovadas e são sempre por consenso. Como está esse debate na Europa com relação a essa ajuda da OTAN? Você acha que esse compromisso continuará? É possível que a OTAN avance mais nessa direção que a Ucrânia está implorando? Meu som não é muito bom, então eu espero que eu entendi a pergunta, que é como está avançando, se as diversas opiniões dentro da União Europeia vão acabar sendo, se vai haver consenso, se há consenso e as relações com a OTAN. E eu diria o seguinte, que a coordenação entre OTAN, União Europeia e os Estados Unidos, sendo parte da OTAN, mas também o governo Biden, anda com um jeito, eu diria, ineditamente coordenado e consensual. E isso não é por coincidência, porque mesmo existem muitas razões porque o presidente Putin escolheu esse momento para fazer essa guerra, e muito a ver com as condições globais, condições econômicas, mas uma coisa que eu acho que talvez ele não contou dentro das considerações, e que faz, desde 2016, a OTAN coordena com a União Europeia de um jeito muito estruturado, que avança continuamente, e que a política externa e da política da defesa da União Europeia está num momento, faz 2 anos, desde o início de debate sobre a bússola estratégica da União Europeia, está num momento de consenso sobre as direções que a União Europeia deve haver na sua política externa e de defesa. Então, estamos num momento que consenso é muito mais fácil do que alguns anos atrás. Os 27 países da União Europeia já fizeram conjuntos um assessment de ameaças conjunto no ano passado. A Rússia existe como ameaça em todos os documentos na OTAN e na União Europeia, e existem já planos de como lidar com a ameaça russa. Então, por isso, eu acho que neste momento, também porque, como eu disse, existe uma sensação compartilhada que os valores do mundo liberal estão ameaçados, existe muito consenso, e nós vemos nisso, por exemplo, no fato que a Alemanha mudou extremamente nos últimos dias sobre a sua abordagem tradicional, sobre sanções, sobre o assunto energético, o assunto financeiro, com as sanções que implicam o SWIFT. E também, como você disse, a decisão de enviar equipamento militar, utilizando o Fundo Europeu de Paz, é também inédita. Então, esse fundo, aliás, você não disse, mas esse fundo não faz parte do orçamento da União Europeia, então é um fundo off-budget. Então, por isso tudo eu disse que nesse momento o consenso não parece estar um problema, porque a percepção da ameaça, eu diria, é muito compartilhada, e as estruturas para a cooperação entre a União Europeia e a OTAN são muito bem, são também acordadas durante esses últimos anos de alta cooperação. Então, eu vejo que o cenário é um cenário que não facilitaria o discordo. E isso talvez é um ponto que o presidente Putin subestimou. Entre tantos outros. Davi, existe uma hesitação ao longo dos anos, né, dos Estados Unidos de travar uma guerra cibernética direta com a Rússia e também com a China, com a Coreia do Norte, talvez com o Irã também.
e não por falta de capacidade tecnológica, afinal o Vale do Silício fica na Califórnia, mas porque você, como uma democracia, obviamente você está em desvantagem enfrentando uma autocracia que tem muito mais opacidade, né, nas suas atitudes. E o Vladimir Putin, sabendo desse receio do Ocidente, né, ele fica acenando com essa guerra híbrida, ele fala em respostas assimétricas, e esse é o recado tanto para os governos quanto para as empresas, né? Estados Unidos, Europa, estão preparados para essa guerra que muito certamente se intensificará? Lorival, os Estados Unidos está assim acima, bem na frente, né, nessas questões da cibernética e de desenvolvimentos tecnológicos. A questão dos Estados Unidos também é que muito dessa proteção, dessa defesa, ela foi privatizada, ou seja, hoje as maiores empresas de tecnologias estão no Vale do Silício, né, como Facebook, Twitter, Microsoft, Google, e eles mesmos desenvolvem as suas capacidades de defesa para esses ataques e que acabam, de uma certa forma, protegendo o próprio país, os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos têm sua própria infraestrutura. Por exemplo, em 2013, quando o Snowden falou sobre, né, os poderes ali da NSA, ficou muito claro, né, a abrangência da capacidade tecnológica dos Estados Unidos. O interessante que você falou é que realmente a Rússia e a China têm acordos em relação a ciberataques, onde que há uma certa cooperação de tanto aprendizado como desenvolvimento e também uma questão de paz, em que eles não ataquem uns aos outros, né? Então, os Estados Unidos e, como disse, o mundo ocidental, a Europa, acaba virando o alvo, né, preferido deles. E a OTAN mesmo já falou que a internet é domínio de guerra, assim como o ar, o mar, né, e a terra. Invasão na territorialidade digital, virtual, é motivo, sim, para a declaração de guerra. Como você falou, até então parece que existe uma certa hesitação de começar, assim, uma guerra completa. A própria Rússia, nesses ataques recentes, os ciberataques à Ucrânia, não se sabe direito se ela tem usado o poderio completo, né? Da mesma forma que não tem usado o poderio, né? Como vamos dizer, as armas nucleares, também não tem usado o poderio de ciberataque completo. Não se sabe se é por falta de recursos ou porque tem algo ainda que estão escondendo, porque já viram que essa é uma guerra que vai se prolongar por muito tempo, né? Acharam que seria uma guerra mais fácil, mas não está sendo fácil, né, nem para a Ucrânia, nem para a Rússia. Então, pode ser que estejam esperando mais um momento oportuno para fazer uns ataques mais duros à Ucrânia. E a Ucrânia, ela vem sendo um espaço, vamos dizer assim, em que a Rússia vem materializando esses ataques por muito tempo, né? Desde 2014, na guerra na Crimeia, a Rússia tem intensificado os ataques cibernéticos ali, a ponto de atacar o sistema de monitoramento de Chernobyl, em que os níveis de radiação de Chernobyl tiveram que ser medidos manualmente, ou seja, deixaram muito claro até que ponto eles podem ir, né? E o que dano eles podem fazer não só na Ucrânia, mas como na Europa como um todo.